Queridos, eu convido vocês a abrirem as vossas Bíblias em um texto que Lucas escreveu no capítulo 13, Evangelho Sinótico de Lucas, no capítulo 13, um texto bastante conhecido. Como vocês percebem, eu sempre vou nos conhecidos, né? Aqui nós temos nossos professores aí, então a gente tem que tomar cuidado. Então vamos no básico aqui, né? Lucas capítulo 13, versículo 10, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, que você acompanhasse como você participou do louvor até agora, como você cantou, você exaltou o Senhor, que você levantou a sua mão, e que agora você também pudesse continuar nesse mesmo espírito, dizendo amém, dizendo glória a Deus, aleluia. A Bíblia fala que aquilo que nos contamina é aquilo que sai de dentro para fora. Aquilo que sai da nossa boca é que nos contamina. À medida que você glorifica o Senhor, você começa a sentir a glória dele. A hora que você exalta ao Senhor, é o momento que você é exaltado. Por quê? Porque você começa a sentir a presença do Pai, a presença do Filho, a presença do Espírito Santo de Deus. Então, quero que você fique bem à vontade. Essa é uma igreja pentecostal, né? Muito pentecostal, como vocês viram, né? Ninguém saía fazendo um aviãozinho aí. Nós tínhamos o nosso Marquinhos que fazia isso, nós adorávamos isso, porque ele fazia isso no Espírito. E ninguém se escandalizava. E o Marquinhos saia voando aqui, e a gente não sabe como. Ele nunca caiu. Nunca caiu. Alguém assim fala, como é que é um tombo do Marquinhos? Ninguém sabe. Porque ele nunca caiu, porque ele era tomado pelo Espírito de Deus, e ele rodava isso aqui tudo, ninguém conseguia fazer como ele, ninguém consegue. E hoje o Marcos está sendo usado lá no som, lá de uma forma muito especial. Deus o levou a um outro nível, falou, agora você vai voar aqui no som. E ele está lá voando. É no som mesmo? Ou é no vídeo? Na projeção, melhor ainda. Pronto, amém. Lucas capítulo 13, versículo 10. Está aberto aí? Você já achou? Amém? Amém. Diz assim, ó. Aconteceu um certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa das sinagogas, que se aproximou uma mulher possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade que a mantinha doente. Ela caminhava encurvada, sem condição alguma de se endireitar. Ao observá-la, Jesus pediu que viesse à frente. Ele afirmou, mulher, estás livre da tua enfermidade. Em seguida, lhe impôs as mãos, e naquele mesmo instante ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Entretanto, o dirigente da sinagoga, indignado ao ver Jesus curando no sábado, admoestou a multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar, vinde, portanto, nesses dias para seres curados e não no sábado. Então o Senhor exclamou: hipócritas, porventura cada um de vós não desamarra no sábado o seu boi ou jumento no estábulo e o leva dali para servir-lhe água? Sendo assim, por qual motivo não se deveria libertar em dia de sábado essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás escravizava por 18 anos? Havendo Jesus pronunciado essas palavras, todos os seus oponentes se envergonharam. E, de outro lado, o povo muito se alegrava diante de todos os sinais miraculosos que estavam sendo realizados por Jesus. Amém? Amém. Se eu perguntar quem conhece a passagem, eu creio que todo mundo vai falar que conhece. Mas eu quero dizer para vocês, eu imagino que a Bíblia toda ela é repleta de conhecimentos, rica em ensinamento. Mas quando eu estava estudando esse texto, eu achei ele muito rico. Muito rico. Tanto é que, se você perceber,
ele é precedido por uma parábola. Antes desse texto aí, pode ver que tem aqui a parábola da figueira estéril. Fala de uma figueira que ela estava plantada num lugar onde não era para ela estar. E Jesus, aqui, né, dizendo essa parábola, todas as parábolas são escatológicas, mas tem aplicação prática para as nossas vidas. Depois desse texto que nós lemos, vem uma outra parábola, segue uma outra parábola que fala do grão de mostarda, também se refere a nós. Tem referência ao reino, tanto um como o outro, porque nós fazemos parte do reino. Nós somos igreja e fazemos parte do reino. Amém? Você faz parte do reino? Amém. Você faz parte da igreja? Porque para fazer parte do reino, tem que fazer parte da igreja. Queridos, então eu considerei esse texto riquíssimo. Eu não li a Bíblia muitas vezes, ela inteira, assim, de capa a capa. Eu já falei isso aqui. No máximo, umas 5 vezes. Sabe por quê? A Bíblia não é um livro de leitura. É um livro de meditação. E você pega um texto, e você lê, e você começa a meditar. E aí você começa a extrair as lições, os ensinamentos. Você começa a aprender exatamente a hora que você começa a meditar. Se você pegar uma folha de caderno e um lápis e escrever aí, num certo sábado, um certo sábado, ou seja, um dia determinado ou indeterminado, um sábado qualquer, e você começa a descrever sobre isso. Aí você vai para a palavra sábado, num certo sábado. Pode ser o domingo, pode ser a segunda, pode ser a terça, pode ser a quarta. Por que sábado? Por que não domingo? E você começa a aprender algumas lições disso. E assim por diante. Assim que você começa a estudar isso aí. E eu comecei a ver esses detalhes desse texto e eu vi que é muito rico. Tem aqui assunto para nós falarmos aqui a semana inteira. A semana inteira, do culto de amanhã, do culto de terça, do culto de quarta, e assim por diante. Como nós não vamos ter culto amanhã, nem terça, nem quarta, eu vou ter que falar tudo hoje. Então, vamos lá. Mas eu achei interessante porque aqui não é porque era um sábado, que os judeus chamaram de Shabá. Não é porque era um sábado. Podia ser como eu disse, qualquer outro dia. Porque Deus, Ele se manifesta na nossa vida a todo momento, a qualquer momento, Deus pode se manifestar de uma forma extraordinária na sua vida. De repente você está lá no seu trabalho e algo acontece ali. Que você fala, puxa vida, isso não aconteceu na igreja, não aconteceu na minha casa, não aconteceu no meu quarto. E às vezes acontece, Deus se manifestar. Eu não sei se você já teve essa experiência. Eu queria ser batizado no Espírito Santo, e então eu procurava vigília. E na vigília, a gente fazia muito vigília em casas, lá na fazenda, era sempre fazenda. Então eu pegava, montava num caminhão, né, e ia lá para a fazenda, fazer vigília. Eu levava o meu acordeão ou o meu trombone, e ajudava no louvor, e depois chegava no momento de oração, eu corria para um quarto. Geralmente tinha vários quartos, os irmãos se distribuíam, ia lá para um canto de sala, e ali eu começava a orar, Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. E aí, como jovem, eu fui crescendo, mais, tornei um adultão, e aí, nada de ser batizado no Espírito Santo. E continuei participando de algumas vigílias para que Deus me batizasse naquele momento que eu estava lá no cantinho, sozinho. No momento que eu estava ali, eu e Deus, o Espírito Santo, vem agora,
me batiza aqui, ó, porque ó, não tem ninguém olhando, ninguém vai ver, e eu vou ser batizado. Mas não aconteceu isso. Foi quando eu estava no ginásio de esporte, quando muita gente ali, do lado do prefeito, do lado de alguns outros vereadores que era amigo meu, né, que na época eu era vereador, e aí foi naquele momento que eu fui batizado com o Espírito Santo. Cara, não importa onde você esteja, Deus pode se manifestar ali. Amém? Queridos, eu quero dizer que aqui está falando que Jesus, ele, num certo sábado, ele vai até onde? Ele vai até uma sinagoga. Eu quero começar pegando a última palavra desse versículo aqui, 10. Ele vai a uma sinagoga. Se você perceber bem, o homem, o ser, né, espiritual, ele sempre teve a necessidade de ter um lugar de adoração ao Senhor. Moisés, ele fez isso, ele fazia a tenda. Quando não tinha tenda, ele fazia o quê? Um altar. Ele levantava um altar à adoração ao Senhor. Principalmente quando ele chegou na terra prometida. Ele chegou ali em Betel, ele fez um altar ao Senhor. Quando ele acampava, ele fazia uma tenda ao Senhor. Depois, Moisés veio, fez o quê? O tabernáculo. Chegou Davi, fez o templo ao Senhor. Lugar de adoração. Mas teve um tempo que o povo judeu ele foi para o exílio, foi dispersado e o templo foi destruído. Aí eles precisavam se reunir. Mesmo em terra estranha que eles fizeram a sinagoga, um pequeno templo, um pequeno lugar de se reunir. A necessidade de se reunir. Jesus, no seu pequeno ministério de 3 anos e meio, ele sempre sentiu a necessidade de estar num lugar como esse. Então, aos 12 anos, ele foi apresentado no templo. Depois, ele foi pregar no templo. Depois, a Bíblia fala de vários momentos que ele esteve no templo, mas também esteve o quê? Nas sinagogas, lugares menores. Queridos, aqui nos leva a importância do que sinagoga nos remete à igreja, aonde nós estamos agora. A igreja, a importância da igreja. Jesus, ele tinha um ministério profícuo e curto, ele sabia disso, mas ele fazia questão de estar aonde? Na igreja. Eles chamavam de reunião, ou que nós chamamos de culto. Vai na reunião na nossa igreja, ou no culto. Isso me leva, me projeta a nossa necessidade de estarmos na igreja. O salmista Davi, ele entendia isso perfeitamente, por isso que ele construiu o templo. Ele dizia assim, olha, a minha alma está anelante, está o quê? Desejosa. Se nós não tivermos esse desejo de estarmos na casa do Senhor, queridos, é porque nós estamos distante dele. Porque o salmista ele fala assim, olha, e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Queridos, nada há mais importante para nós fazermos é estarmos na casa do Senhor. É importante nós estarmos em reunião em família? É importante. É importante nós estarmos cumprindo alguns outros compromissos? É importante. Mas não tem lugar melhor do que nós estarmos na casa do Senhor. Amém? Não há lugar melhor do que na presença do Senhor. Possam ouvir um amém? Amém. Aleluia. Portanto, queridos, quando o salmista, ele disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, um versículo que todo mundo conhece, é porque ele tinha esse prazer, querido. E nós, como cristãos, nós devemos conservar. Pastor Júnior pregou aqui vários domingos, depois veio o pastor Regis também pregando, depois veio o César Bianco, veio todo mundo, eu estou na mesma linha.
estou na mesma pegada aqui. E foi falado sobre eclésia, foi falado sobre carral, e foi igreja. Porque nós somos igrejas. Nós temos necessidade de estarmos na igreja. Não tem como nós sairmos fora dessa perspectiva. Né? A igreja nos arremete aos substantivos coletivos, como exemplo, corpo de Cristo, que se refere à Bíblia Sagrada. Rebanho de Jesus, família de Deus. Portanto, a igreja é uma coletividade. A igreja não sou eu, não são os pastores, não é o grupo de louvor. A igreja não é a equipe do som, de vídeo, aqueles que estão podendo levar a imagem, o som para os nossos irmãos que não puderam estar aqui nesta noite. Amém. Que Deus abençoe a vida deles neste momento, ali que o Espírito Santo possa estar sendo ministrado sobre eles também. Mas eu quero dizer uma coisa, que nós possamos aprender, Senhor, que nós temos esse compromisso de estarmos na casa do Senhor. Não dá para viver fora. Davi, ainda já como rei, ele dizia: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Olha só a importância que ele dava à igreja, a estar na presença de Deus. Queridos, nós passamos por um período de pandemia, foi terrível nós ficarmos sem culto presencial por um longo período. Mas, meu irmão, agora nós vamos à desforra. Amém? Agora nós vamos à desforra, agora nós vamos perder culto. Agora não tem como. Sabe, às vezes muitas vezes a gente perde algum culto assim que a gente fica muito chateado, às vezes por razões assim esquisitas. Por exemplo, acho que há 3 domingos atrás, e lá eu começo a me aprontar, minha esposa até ficar: Senhor, você é muito ansioso. Não é ansioso, começa a me aprontar antes, né? E já preparar, num sentido de se preparar. O domingo é do Senhor. E aí, logo depois do almoço, opa, está quase na hora de tomar banho, 3 e pouco, está cedo ainda, né? Quem vem de carro gasta 15 minutos, está fácil, mas de repente dá um estrondo lá na rua e estourou o transformador e apagou tudo. E nós ficamos sem banho, sem nada. Eu falei para ela, me encheira aí, vê se dá para mim ir para o banho, sem banho mesmo. Ela não aprovou. Estou brincando. Queridos, o que acontece? Sabe, perdeu um culto, porque ali só deu uns trovão, e deu uns relâmpagos, e acabou a energia elétrica, e nem choveu. E aí eu fiquei muito triste, angustiado. Aí chegou no momento do culto, ligo o celular e participa com os irmãos. Mas, queridos, Davi, ele tinha essa percepção de que ele tinha a necessidade de estar na presença de Deus. Ele tinha essa necessidade dele ir para a igreja, porque ele sabia que ele sozinho, como nós, por mais super crentes, por mais fervorosos que nós sejamos, vai nos faltar alguma coisa. Ele entendeu isso aí. E nesse sábado, nessa sinagoga, tinha alguém importante, que era Jesus. Nesse culto, Jesus estava presente. Pastor, mas eu não vou tanto na igreja, porque Jesus ele já subiu aos céus, né? Porque se Jesus estivesse lá, se eu soubesse que Jesus estava lá na igreja viva, eu iria para lá. Se eu soubesse que Jesus estava lá na igreja tal, eu iria para lá. Ou na outra igreja da outra cidade, eu iria até lá. Deixa eu te dizer, Jesus está aqui ou não? Amém? Sabe por quê? Ele disse assim, eu pedirei ao Pai, pedido de Jesus, eu pedirei que vos envie
outro Consolador. Ele estava deixando os discípulos, ele sabia que ia deixar os discípulos, ele já estava orientando os discípulos, confortando os discípulos. Olha, eu vou deixar vocês, eu vou abandonar vocês, mas eu vou enviar um outro Espírito, o Consolador. Por que está dizendo outro Espírito? Se você for lá em Gênesis, você vai entender. Porque Jesus, quando viu o homem pecando, ele falou, meu espírito não vai ficar contendendo com o espírito do homem. E ele retirou o espírito. Então, por isso que Jesus falou, vou mandar outro. Então, não é o Espírito de Deus, o Espírito Consolador, o Espírito Santo. Que é o Espírito de Deus? Que ele vem e representa. E aí, em algumas traduções diz que vou enviar um outro advogado. O advogado, aquele que intercede por nós, advoga as nossas causas. Que o termo no grego é paracletos, que já foi falado muitas vezes aqui nesta igreja sobre paracletos, sobre a presença do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus, queridos, ele está aqui. Quando você chega neste lugar, você pode ver a face de Jesus através do Espírito Santo. Você pode contemplar a face de Jesus, as suas mãos furadas, os seus pés com os furos dos cravos ali na cruz do Calvário, pela ação do Espírito Santo. Então, querido, quando você entrar aqui, você sabe que vai haver uma manifestação gloriosa que o Espírito Santo vai te proporcionar, vai proporcionar a nós, a essa igreja, a outra igreja que está ali embaixo, lá em cima, dos lados, a todas as igrejas do mundo, porque ele vai estar presente em todos os lugares. É a presença do Espírito Santo, é a ação do Espírito Santo. E ele diz assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará. Ele estava dizendo no futuro, porque Jesus ainda estava lá com os discípulos, mas ele estava dando as instruções. O Pai vai enviar em meu nome. Você já fez alguma ação em nome de uma outra pessoa? Por exemplo, teu pai, né? Meu pai mandou pedir, meu pai mandou falar. Eu acho que você já fez isso, quando criança, quando jovem, quando você estava na casa do teu pai. Ou você já pediu para o teu filho, vai lá, filho, e faz isso. Ele vai lá, meu pai pediu, meu pai mandou falar. É assim, né? Exatamente o que Jesus estava dizendo, olha, o Espírito Santo, o Consolador, ele vai agir em meu nome. Isso quer dizer que ele vai estar todos os dias aqui. Jesus presente, ou ele estava na sinagoga, ou ele estava no templo, ou ele estava fazendo a sua caminhada, ensinando, discipulando, evangelizando, como nós aprendemos, mas agora ele pode estar em todo lugar, porque ele está em espírito, e é o Espírito da verdade. Queridos, se hoje nós estamos aqui, é pela ação do Espírito Santo. Ninguém veio aqui pela capacidade de alguns em tocar bem, ou pregar bem, igreja bonita, não. Todo mundo que foi impulsionado pelo Espírito Santo. Tenho certeza que muitos de vocês olharam assim para fora e viram, bem, você viu como que cerração que está lá fora? Que chuvinha fina e chata que está lá fora? Não, está ruim para ir para a igreja hoje, mas nós vamos, porque o Espírito Santo te impulsionou. Você chegou aqui e começou a sentir algo diferente, por entrar aqui. Muitas vezes nós saímos da nossa casa triste, chateado com alguma situação, mas nós chegamos aqui, o semblante muda. Tudo muda, porque o Espírito Santo, o Consolador, ele está aqui. Aleluia. Ele está aqui. A intensidade de você sentir depende de você.
única, exclusivamente de você. À medida que você busca mais intimidade com o Espírito Santo, mais impactado você vai ser, mais você vai sentir da sua manifestação aqui, e a glória de Deus toma este lugar. Rios de água viva fluirão do seu interior. O que é isso? É o Espírito Santo, porque a Bíblia fala, enchei-vos do Espírito Santo. Então não fica, Senhor, me encha do teu Espírito, Senhor, me enche, não. À medida que você começar a orar, glorificar o Senhor, você começa a se encher. Por isso que eu disse para vocês que aquilo que sai da nossa boca é que nos contamina. Sabe por quê? Você começa a glorificar ao Senhor, exaltar ao Senhor, e você começa a se encher. Sai e entra, sai e entra. O Espírito Santo vai te enchendo, vai te enchendo. Amém? Aleluia. Não faça por menos, queridos. Não faça um culto de adoração ao Senhor sem a presença do Espírito Santo. A hora que você sai de casa, já convida o Espírito Santo, és bem-vindo. Quantos louvores aqui nós cantamos, exaltando o Espírito Santo, porque Ele tem importância vital na nossa vida. Nós queremos Jesus. Jesus, eu aceito a Ti porque Tu morreste na cruz do Calvário. Amém, amém. Ele realmente, a nossa salvação foi por Jesus Cristo. Mas a ação do Espírito Santo, ela é importante. E aí, o que Jesus estava fazendo nessa sinagoga? Ele estava ensinando, ou seja, ele estava pregando. Queridos, quando você vem ao culto, quando você entra num recinto, num templo, numa casa, num ambiente de adoração, você começa a sentir a manifestação do Espírito Santo de Deus. E quando alguém começa a ministrar, é a palavra de Deus fluindo através do seu ouvido, que vai entrar no seu ouvido, vai passar pelo teu intelecto, vai até o teu coração e vai começar a gerar vida. Jesus estava ministrando naquele lugar, ele estava falando, ele estava ensinando, ele estava pregando como nós estamos fazendo aqui. Como muitas pessoas gostam de fazer, de pregar a palavra de Deus. E a palavra de Deus é fonte inesgotável para a nossa vida. Por exemplo, é a maior fonte de fé. Aonde nós vamos conseguir fé, que tudo se move pela fé. Aonde? Em ouvir a palavra de Deus, diz as Escrituras. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. A maior fonte de salvação. O apóstolo Paulo, ele registrou em Romanos, capítulo 1, versículo 16, olha, porque não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque ele é poder de Deus para salvação dos homens. Então, a palavra, ela salva, ela restaura o homem, ele muda o homem. Então, quem traz salvação? A palavra de Deus. Jesus estava ministrando exatamente a palavra. Talvez ele não estava ministrando um texto do Novo Testamento, que não tinha, era só a Torá, ele pregava a Torá. Mas hoje nós temos o acesso a uma palavra que nos é aplicada a todo momento. E quando nós estamos ouvindo a pregação do Evangelho, a nossa vida tem que estar sendo alimentada por essas fontes. A pregação é fonte de cura e libertação. Jesus, no seu ministério, ele andou o dia todo, chegou num período da tarde, ele entrou numa casa, que era exatamente a casa da sogra de Pedro. E ela estava doente. Jesus orou por ela, curou aquela mulher. Ela passou a servi-la. Aí sabe o que fizeram? Começaram a trazer mais doentes, endemoniados, pessoas oprimidas por Satanás. E diz que Jesus, pela sua palavra, ele expulsava os demônios, libertava aquelas pessoas e as curava.
queridos, se não for pela palavra, a nos manter de pé, sabe, queridos, você não é sustentável, você não vai ter forças, você não vai ter energia, se você não estiver ouvindo a palavra de Deus. Onde? No templo. Onde? No templo, na igreja. Hoje nós temos a internet, hoje nós temos vídeos aí bombando a milhão, mas nada tem maior efeito do que nós estarmos na presença de Deus, ouvindo a sua palavra. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, tem um versículo que eu gosto muito, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração do homem. Olha só, esta é a palavra. A palavra de Deus transforma, ela regenera, ela muda destino, ela alinha propósito, ela levanta o caído, dá força ao cansado, revigora o fraco, dá saúde ao doente, traz alegria ao triste, dá vitória ao derrotado e levanta o homem ainda e o leva para o céu. Aleluia. Isso aí. E lá em Apocalipse, lá no começo, capítulo 2, capítulo 3, você vai ouvir constantemente: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Você tem que ouvir, queridos. Prestar atenção, porque à medida que você está ouvindo, você está sedimentando no seu coração. Pode ser que você saia daqui, o que foi mesmo que foi pregado? Como é que é mesmo aquele texto? Mas eu não entendi bem. Mas saiba de uma coisa, isso vai estar penetrando no seu coração. Já contei aqui uma vez que um aluno de um seminário, ele via que o seu mestre constantemente cobrava deles ele decorar alguns versículos. E os alunos tinham que decorar aqueles versículos, só que eles esqueciam. Daqui a pouco tinha que decorar de novo, e ele acabava esquecendo. Então ele questionou: mestre, mas por que nós temos que estudar tanto, decorar tanto, sendo que a gente acaba esquecendo? Aí o mestre, que resposta eu vou dar? Pegou: está vendo aquele cesto lá? Estou vendo. Vai lá e enche ele de água. Vocês sabem que é um cesto? Cesto de vime? Um balaio? Alguém conhece balaio? Né? Olha lá, tem gente que deu risada aí, conhece balaio, né, Marcos? É um balaio. E aí, a pessoa mais de idade assim começa a falar uns termos assim, os jovens aqui não ficam assim: o que é isso aí? Né? Não é antigo, não, ainda existe o balaio. E aí ele vai o cesto de vime, mas o cesto de vime estragado, já velho, já quebrado. Ele punha água e não acumulava água de jeito nenhum. Aí o professor: não, continue a pôr água. E ele continuou a pôr água e começava a vazar. Mas põe mais água. E ele percebeu que daqui a pouco aquelas partes daquele vime começou a se juntar. E aí começou a acumular um pouco mais de água. E também aquele vime que estava sujo, imundo, daqui a pouco estava limpinho. Adquiriu o seu colorido original. E ele começou a acumular. E aí o professor falou: está vendo? À medida que a palavra penetra no seu coração, ela vai limpando, ela vai sedimentando, e quando você vê, ela se formou uma estrutura para a sua vida. É assim. Às vezes nós não lembramos de certo texto, e quando você quer falar para alguém, como é que você faz? Mas você tem conhecimento da estrutura da palavra, e aí você começa a dar o seu testemunho sedimentado em palavra. Por isso que nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Eu sempre falo aqui que meu avô ele era analfabeto e pregava, porque ele sedimentou
a palavra na sua mente, no seu coração, e ele fazia. O que me chama a atenção aqui também, que nessa sinagoga, nesse sábado, onde estava Jesus, que estava pregando, ensinando, também tinha uma mulher. No versículo 11 aqui fala de uma mulher. Era uma mulher, de repente, no meio de muitas mulheres, de várias mulheres. No templo não tinha uma única mulher, mas aqui fala de uma mulher em especial. Deixa eu te dizer, você também é especial para Deus. Você está aqui porque você é único, você é diferenciado, não tem ninguém igual a você. Aquela mulher, ela estava naquele lugar. Mas tem um detalhe aqui que me chama a atenção. Essa mulher, diz no versículo 11, que ela era possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade. Ela era doente há 18 anos. Veja bem, essa mulher, será que foi a primeira vez que ela estava indo na igreja? Será que ela ainda não tinha aceitado ainda o Torá, não era obediente a Deus? Né? Se fosse hoje, nós iríamos falar, será que ela não aceitou a Jesus ainda como seu Salvador? Será que era alguém que seguia ali aquele momento de buscar a Deus? Sim, eu confirmo para vocês que se nós lermos aqui, versículo 16, vai dizer que esta mulher, uma filha de Abraão, ou seja, para nós iríamos dizer, era uma crente. Era uma crente que estava na igreja há 18 anos enferma. Deixa eu dizer, é muito tempo, não é? 18 anos você na igreja com um problema. Você 18 anos na igreja carregando algo no seu corpo que te importuna, que te escraviza, que te humilha, que te limita por 18 anos. Se ela ouvisse uma pregação minha, ela ia ouvir eu citar, porque Jesus veio para nos trazer vida, e vida com abundância, e ela dizer, há 18 anos eu estou doente. Como é que eu posso falar que eu tenho vida abundante? Mas essa mulher estava lá. Talvez essa mulher fosse de hoje, ela pudesse cantar aquele louvor, como é que diz? Junto aos seus pés, eu quero estar. No final, no estribilho, vai dizer, te louvarei, quem sabe? Não importam as circunstâncias. Não importam as circunstâncias. Então, essa mulher ela não conhecia esse louvor é muito moderno, vai para nós aqui. É de agora, dessa época, né? Há 2000 anos atrás, não tinha esse louvor. Mas provavelmente essa mulher ia para aquele lugar de adoração, para aquela sinagoga, para a reunião, e ela, apesar dela ser curvada, dela precisar ficar olhando para baixo, ela ainda assim cantava, te louvarei, não importam as circunstâncias, querido, não sei o que é que pode estar impedindo de você adorar ao Senhor. Não sei o que é que pode tirar dos seus lábios a adoração ao Senhor. Aquela mulher encurvada, talvez doesse a sua coluna, as suas costas. Não sei se tem alguém que tem dor na coluna aqui? Tem. Eu tenho. Olha, o negócio é bravo. Minha esposa tem. É terrível. É terrível, dor nas costas. Imagina uma pessoa encurvada. Como que devia doer a sua coluna. Mas assim mesmo, não sei se lá tinha escada assim como a nossa, se tinha degrau, não tinha degrau, se tinha subir, se tinha descer, mas eu sei que ela ia lá para adorar ao Senhor. Queridos, que nos nossos lábios tenha uma adoração. Senhor, não importam as circunstâncias,
eu vou te adorar. Eu quero te adorar. Ela é obrigada a ficar olhando para baixo, ou seja, olhando para a situação, olhando para as circunstâncias. O seu olhar era limitado. Mas quero dizer para você que ela era uma crente. 18 anos ali. Sabe, queridos, ainda fala assim, olha, fala, mas um espírito de enfermidade. Deixa eu te dizer, há 4 níveis de interação entre o diabo e o homem. Primeiro, é a tentação. Sabe? Deus não tenta ninguém. Você não é tentado por Deus. A Bíblia fala que Deus não tenta o homem, mas o diabo, ele tenta. E por que nós somos tentados? A Bíblia também tem explicação. Ela fala, vós sois tentados o quê? Pela vossa concupiscência. Ou seja, pelo nosso pecado, pelo nosso engano, pelo nosso desejo, né? Desejo do dinheiro, você é tentado a fazer alguns trambiques. O seu desejo de levar vantagem, você mente. Né? E você é tentado a fazer coisas erradas pela sua concupiscência, pelo seu desejo sensual. Aí você peca, porque você é tentado. Esse é o primeiro nível. Segundo, opressão maligna, que eu classificaria essa mulher nesse caso. Uma opressão maligna, que é? Quando o diabo vem e oprime a pessoa, ela fica subjugada, sujeita, fica presa. Essa mulher, ela estava presa a uma situação. Sabe, queridos? E acontece no meio dos crentes, acontece. Tem muito. No nosso meio tem. Que horror, pastor. Misericórdia, pastor. Cruz credo, pastor. Né? Tem gente assim, oprimida. Tem. Queridos, quem estava aqui domingo passado? Viram? Queridos, é pecado? E é ruim? Não, queridos. Deixa eu te dizer. Libertação é para crente. Salvação é para o ímpio. O ímpio precisa de salvação, ele não conhece a Deus, vamos levar salvação. E para o crente, libertação. Sabe, culto de libertação. Antigamente tinha uns cultos de libertação para expulsar demônio, para levar pessoas possessas. Não, está errado também. Nós não fazemos culto de libertação, estamos errado. Mas também fazer para expulsar demônio, de endemoniado e possesso, também está errado. Culto de libertação é para crente, para você ficar liberto. E quantas pessoas estão oprimidas na mente, pessoas que não conseguem perdoar, pessoas que não conseguem se libertar do passado, pessoas que estão presas a situações adversas. E o diabo, ele aproveita essa situação. Ela vai para o inferno? Não vai para o inferno, não. Mas quero dizer para você nesta noite, sabe que Jesus, ele está aqui para nos libertar. Amém? Outro nível de relacionamento, de interação do diabo para com o homem, sabe o que é? Domínio da mente, que nós chamamos de endemoniamento. Essa pessoa está endemoniada, ou seja, ela perde o domínio da mente, mas ela está consciente. Por isso que às vezes você vê na televisão, a pessoa começa a perguntar, e como é que você chama? Ela não perdeu a mente. Agora, um outro nível, possessão maligna. Esse aí não pega crente. Por quê? Quando pega uma pessoa, ela pega o domínio da mente e da alma. As pessoas fazem coisas que ela não tem consciência.
Esses dias eu cheguei em casa, acho que anteontem, minha esposa falou, olha, que barbaridade. Uma mulher sai de casa, perdeu a consciência e parou num lugar onde um mendigo, fez o mendigo entrar dentro do carro, manter relações com ela e deixou, e assim, na frente de todo mundo, dentro do carro aberto, e deu aquele rolo todo que está na televisão. Deixa eu te dizer, por que isso? Possessão maligna. Queridos, que nenhum de nós venhamos passar por isso, porque crente não passa por isso. Não passa. Você precisa desviar muito, precisa pecar muito. Sabe aquele crente que peca, repeca e sapeca? É desses daí. Esse daí corre risco, sabe? Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Nós queremos ministrar libertação para a sua vida. Que você saia aqui livre, sabe, olhando para o alto, voando alto, sabe, para nada vai te impedir. Por quê? Porque você vai estar liberto. Ah, pastor, mas que vergonha. Não, não é isso. Deixa eu te dizer, aquela mulher, ela estava lá 18 anos. Ali, e quando chega a presença de Jesus, ela foi liberta. A presença de Jesus. Por isso eu falei da importância da presença. Querido, se você entrou aqui, saiu aqui do mesmo jeito, você não sentiu nada, não é sentir um arrepio, queridos, é de você sentir aqui, gozo na alma, você escorreu uma lágrima, não é de emoção, não é de recordação, não é de saudosismo, não, é porque, está aqui, estou sentindo, glória a Deus, aleluia. Sabe como é gostoso essa intimidade com o Espírito Santo de Deus. E eu quero ser breve nas minhas palavras. Sabe, queridos, não se acostume, não se acomode quando tem uma situação que começa a te oprimir, e às vezes o crente acostuma. E leva a sua vida, e vai passando. Não, mas eu já estou acostumado assim. Como é isso? Mas é assim mesmo. Faz tempo. Sabe o que acontece? Essa mulher estava lá 18 anos. No Brasil, 18 anos, já é maior de idade, né? Maior de idade, 18 anos. Nos leva, sabe o quê? A legalidade. Para estar um tempo assim, legalidade. Sabe, queridos? Que você não dê legalidade ao diabo, ao inimigo, porque você é filho, filha de Deus, você é especial para o Senhor, você é luz para resplandecer nas trevas, você é canal de bênção no lugar que você está, você é tesouro do Senhor. Portanto, você não pode dar legalidade. Se você pecar, você tem um outro espírito chamado Consolador ou advogado, que vai advogar a sua causa. Você vai colocar a sua pequei, confesso, me arrependo, volto aos caminhos do Senhor, participo da Santa Ceia, estou em comunhão com a igreja. O diabo não pode te tocar. Ele não pode até querer. Ele pode querer vir mexer na sua vida, na sua família, mas ele não pode tocar, porque Deus vai te blindar. Vai te blindar, querido. Jesus, ele está lá pregando. Eu creio que o sermão do Jesus seria um sermão interessante. Eu sei que chamou a atenção daquelas pessoas que estavam lá. Jesus, ele estava preocupado com o seu ministério, ele sabia que estava findando. Jesus foi nessa sinagoga essa única vez, ele foi em outras sinagogas, e foi a última vez que ele foi numa sinagoga. Depois desse texto aqui,
Ele foi para o templo, foi para outro lugar, mas sinagoga ele não foi mais. Sabe, queridos? Ou seja, não perca a oportunidade, querido. Sabe a oportunidade que Deus está te dando, você não pode perder. E Jesus ali, provavelmente com tantos compromissos, provavelmente ele ia sair dali e a sua agenda estava lotada. Mas deixa eu te dizer, homens na sinagoga, mulheres aqui. As mulheres ainda tinham que estar atrás. Mas ele falou lá, mulher, vem cá. Hoje chegou o livramento para você. Hoje chegou salvação para você. Hoje chegou solução para você. Sabe, queridos, não precisa você espernear muito, não. Deus, Ele conhece o seu problema. Ele conhece a sua necessidade. Sabe, querido, é muito bom sentar aqui na frente. Nós fazemos questão que nossos membros sentam-se aqui mais para frente, né? Lá atrás está as pessoas que têm criança, lá o Paulo lá está cuidando de 2 lá, gêmeos e tal, né? E assim por diante. Mas sabe, queridos, aquela mulher estava lá atrás, na ala feminina, que era excluída. E ainda mais, aquela mulher tem uma enfermidade, ela é considerada impura. Provavelmente ela estava no último lugarzinho, mas lá Jesus a viu. Aleluia. Eu glorifico a Deus porque num dia Ele me viu. Quando eu estava lá no canto, lá, jogado no canto, Ele me achou. Ele me escolheu. Assim Ele fez com você. Se você está aqui, você é escolhido do Senhor, você é separado do Senhor, você tem motivos para erguer a sua mão, glorificar, exaltar o nome do Senhor. Ele disse, mulher, venha para cá. Venha para cá. Era uma mulher que estava, o quê? Com uma opressão maligna. Oh, pastor, alguma coisa ela fez, uma vez que ela bebeu algumas pingas. Não, sabe, queridos, eu quero te dizer uma coisa, que não importa a situação, Deus, hoje, Ele pode mudar a sua visão. Eu quero remeter você agora a um estudo das parábolas que eu citei aqui, que antecedem e depois precede? Sucede. Antecede e sucede ao texto. Chega em casa, dá uma estudada. Vê aonde você está. Ou se você está no meio, estagnado, parado. Senhor, meu ministério, Senhor. Meu ministério que era lindo. Senhor, meu ministério que era poderoso. E agora está parado, estagnado. Jesus, vem cá, mulher. Eu vou mudar o teu olhar, eu vou mudar o teu andar, eu vou mudar a tua visão, eu vou mudar a tua postura. Aquela mulher, ela vem para a frente. Esse texto é igual semelhante a um outro texto que Jesus estava numa sinagoga e lá tinha um homem de mão mirrada. É a mesma coisa. E aquele homem, ele estava lá, ele podia ser por ser homem, mas ele estava escondido. Assim. Por quê? Porque ele não podia apresentar a mão, porque ele tinha um defeito. Era impuro, considerado impuro. Sabe o que Jesus fez? Trouxe para cá. Sabe, queridos, às vezes nós nos achamos tão imperfeitos, não vale nada. Eu não tenho valor nenhum. O pastor Regis falou tanto do trabalho na igreja, do servir a igreja, mas eu sou todo defeituoso, eu sou imprestável, eu não tenho capacidade para isso. Jesus pega e transforma a situação. Eu quero dizer que, quando aquela mulher veio, ela foi libertada. Mulher, estás livre da tua enfermidade. Sabe, queridos, esse texto aqui, essa frase de Jesus no original,
Seria mais ou menos assim: foste libertada para permanecerdes livres. Foste libertado para permanecerdes livres. É isso que nós fomos. Quando Jesus te chamou lá do mundo, lá do pecado, lá da onde você estava, na situação que você estava, e te chamou para um outro estágio, um outro lugar, é para você permanecer livre. O duro é que muitas vezes nós nos colocamos em nós pesos. Começamos na nossa caminhada, começamos a colocar peso do casamento, peso do relacionamento, peso da família, peso do filho, da filha, peso do trabalho, peso do pastor, que não gosto muito do pastor, da igreja, que eu não gosto muito da igreja. Sabe, queridos, começa a colocar peso. E aí você começa a ver, você começa a se frustrar, vai se frustrando, vai perdendo a visão, vai perdendo o amor, vai perdendo o gozo do Espírito Santo. Quando aquela mulher, ela encontra Jesus naquela reunião, tudo é mudado. A sua visão agora é para o alto, para os céus. Sabe, se a sua visão não tem sido para o alto, querido, se a sua visão tem sido para baixo, só para situações, não, porque hoje eu não posso ir, porque amanhã eu tenho que fazer, você está olhando para baixo. Não, porque eu não posso, você está olhando para baixo. Não dá para orar agora, porque você está olhando para baixo. Sabe, mude a tua visão. Nesta noite, Deus quer libertar você de tudo aquilo que te amarra, que te impede de você estar na presença dEle, com gozo, com alegria, com liberdade para adorá-lo. Gostaria que você ficasse de pé. Aleluia. A Bíblia fala assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. Você não pode estar preso a nada. Você não consegue produzir. Você não consegue dar fruto se você estiver preso. Aquela mulher estava em prisão. E quando Jesus chegou, eu vim para trazer liberdade para você. Liberdade de movimento. Liberdade de expressão. Liberdade de sonhar, de agir, de ter propósito na vida. Falar, não vou fazer nada porque, não sei, eu acho que Jesus está vindo. Muito mais breve do que você imagina, mas deixa eu dizer para você, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Sabe, queridos, eu com quase 60 anos, desde criança, tocando na igreja. Comecei a tocar o sax Gênesis. O Gilberto sabe que é um instrumento pequenininho assim, que era o que eu podia pegar e cabia nos meus lábios. Era fazer harmonia, né, na banda. Mas eu cresci um pouquinho mais e eu comecei a tocar o trombone. E um pouquinho mais comecei a tocar o bombardino, que era maior. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe, na nossa vida, você não pode imaginar que você vai pegar um sax Gênesis e vai ficar o resto da vida com ele. Eu nunca achei que eu ia ficar com aquele instrumentozinho assim, desse tamanhozinho assim, com 3 pistons, com um bocal pequenininho. Eu nunca imaginei que eu ia ficar aquilo a vida inteira. Sabe por quê? Eu tinha sonhos, eu tinha projetos. E falar: Deus, eu quero ir mais longe. Sabe, queridos, nós temos que sonhar. E eu dizia assim, que eu estava com quase 60 anos, na igreja, nós vamos montar uma orquestra. Orquestra, mas uma igreja pequenininha. Mas quantas crianças tem aqui? Tem
umas 10 crianças. Jovens, tem mais uns 15 jovens. E adultos, tem mais uns adultos. Então, nós fizemos uma sala de aula para ensinar música para uns 60 pessoas. Eu falei, nossa, aqui dá uma orquestra e sobra ainda, né? 60? Sabe quantos aprenderam a tocar naquela? 5? 5 aprenderam a tocar. 5. Puxa vida. Sabe por quê? Começaram a desistir. Começaram a abandonar. Não dá para mim, a visão muito curta. Mas a minha visão era mais longe. Aí eu falei, não, vamos fazer um segundo turno aqui. Uma segunda turma. E fizemos uma outra classe. Naquela classe já deu mais 3. Com 5, 8. Queridos, é assim. Em 10 anos, né, Gilberto? Gilberto tocou bastante lá com a gente. Quem mais? A Dani, que está aqui. Quem mais? Tocou lá, além do Regiton, né? A Dani no violino. E assim por diante, queridos. Uma orquestra completa, em 10 anos. Sabe, eu saí, deixei a orquestra, que eu já estava com 60 e lá. Mas se Deus colocasse no meu coração de montar uma outra orquestra, vamos formar uma outra orquestra, vamos ensinar música, dá tempo, querido. Deixa eu te falar, dá tempo. Nós não podemos limitar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Sabe, querido, dá tempo de você pegar um avião e ir lá orar com aqueles irmãos lá na Ucrânia, dá tempo. De ministrar sobre aquelas vidas e socorrer aquelas vidas, dá tempo. Mas comece lá na sua casa já a orar por eles, interceder por eles. Erga os seus olhos mais alto, querido. Não fique olhando aqui só para a sua casa. Ai, meu lar, ai, meus filhos, ai, minha esposa, meu marido. Não, querido, comece a ir mais longe. E mais longe, Senhor, muda situações, Senhor. Pai, vem salvar este mundo tão perdido. Senhor, nós sabemos que a tua vinda está próxima. Senhor, prepara uma igreja curada, sarada, famílias curadas, saradas. Senhor, prepara homens, mulheres, Senhor, para militar no teu reino. Sabe, queridos, a vinda de Cristo está muito próxima. Sabe, aquela mulher teve oportunidade, aquela mulher que estava oprimida por 18 anos, ela teve a oportunidade de ver a Jesus face a face. Deixa eu te dizer, você também. Você pode ter essa oportunidade de vê-lo a face. Sabe por quê? A Bíblia fala que no piscar dos olhos, a igreja será arrebatada. Nós subiremos e encontraremos com o Senhor nos ares, com o Senhor Jesus Cristo. E com Ele nós cearemos, nós participaremos das bodas do Cordeiro. Então face a face eu vou ver Jesus. Eu não quero perder essa oportunidade, mas eu não posso ficar olhando para baixo. Eu tenho que olhar para cima. É de lá que vem meu socorro, diz o salmista. É de lá que vem o meu Senhor. Ele vai vir dos céus, Ele vem do alto. Os meus olhos estão no alto, está para cima. Eu quero caminhar mais longe com vocês. A minha voz já está fraca. Quando o Júnior prega aqui, ele tem voz de trovão aqui, prega alto. Vem aqui o Bruno, prega alto, fala alto. A minha voz não, minha voz já é fraca. Se eu começar a falar alto aqui, eu perco a minha voz. Eu estou pregando aqui, preciso tomar água aqui constantemente. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu estou olhando para cima, eu estou olhando para o alto. Sabe que nada vai me fazer eu ficar olhando para baixo, não. Eu já estou velho, já estou cansado, eu já fiz o que tinha que fazer. Eu já toquei tanto, eu não preciso mais tocar. Eu já cantei tanto, eu não preciso mais cantar. Eu já orei tanto, eu não preciso mais orar. Já fui na igreja tanto, eu não preciso mais ir na igreja. Não, eu preciso mais.
Sabe, Senhor, o Senhor quer nos levar além. Ele quer nos levar mais além. Sabe, queridos, os louvores que nós cantamos aqui, um deles diz: voltando à essência da adoração. Sabe, queridos, que Deus tire o peso que o inimigo tem colocado em muitas mentes, em muitos corações, que tire isso, para que nós voltemos à adoração com excelência, com essência, adoração à santidade do Senhor. Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Tudo é para Ele, tudo é por Ele, porque tudo vem dEle. Nada é nosso, nada. Sabe, esse corpo não é nosso. Isso não é nosso, isso aqui é efêmero. Daqui a pouco vai se esvair. Mas nós seremos eternos. Por isso que minha visão está lá no alto, para os céus. Sabe, eu passei 10 dias na UTI por causa dessa Covid. Naqueles 10 dias, eu falava: Senhor, se for para mim contigo agora, Pai, obrigado por tudo, obrigado pela minha família, pelos meus irmãos, pelos meus amigos, pela igreja, Senhor, mas, Senhor, eu quero, Senhor, estar contigo. Eu sentia uma paz tão grande, que às vezes eu falava: mas será que eu vou morrer? Não, eu não vou morrer, porque eu estou muito em paz. Eu estou muito em paz para quem vai morrer. Quem vai morrer, você fica ali preocupado: eu vou morrer, vou deixar meu netinho, vou deixar minha netinha, a Isabela tão bonitinho, o Leão tão bonitinho, o Rafael. Não, Jesus. A igreja viva, eu queria ver a igreja viva com 1.000 membros, 10.000 membros. Senhor, eu vou morrer agora. Não, eu estava muito em paz. Sabe por quê? Eu estava olhando por alto, eu não estava olhando para baixo. Entendeu? Mude a tua visão. Mude a tua visão. O que é que está impedindo de você estar olhando para o alto? Aleluia. Eu gostaria de estar orando esse lugar. O primeiro louvor que nós fizemos nesta noite dizia: meu lugar é aqui. Meu lugar é aqui. Aos teus pés, tua casa sou eu, meu Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Feche seus olhos. Chericanda suri candarás, chericanda suri candarás, oricanda suri candarás, chericandarás. Oh Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito Santo. Jericanda suri. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh Pai, eu te peço, Senhor, que traga um renovo, Senhor, para os teus filhos aqui, Senhor. Senhor, que traga, Senhor, um alento, Senhor, aos seus corações. Senhor, que haja o fluir do Teu Espírito Santo, Senhor, nessas vidas. Que eles possam sentir, Senhor, possam Te sentir, Senhor, possam caminhar contigo, Senhor, a cada dia, a cada momento, Senhor. Ó Deus, toca, Senhor, toca, Senhor, toca nessas vidas. Ó Senhor, toma mentes aqui, Senhor, aprisionadas. Nós repreendemos toda ação do inimigo. Toda ação do inimigo nós repreendemos agora em nome de Jesus. Todo o poder das trevas nós repreendemos agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda opressão agora vai saindo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toca, toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor, nessas vidas. Xericandarás, suricandarás. Xericanda, suricandarás, xericandarás. Oh, aleluia. Age, Senhor, nessas vidas. Senhor, traz libertação, Senhor. Traz libertação, Senhor. Traga libertação, Senhor. Que haja o fluir, Senhor.
Senhor, com liberdade, Senhor, nessas vidas. Senhor, faz, Senhor, uma obra de regeneração, Senhor. Começa a clamar ao Senhor. O que é que tem te prendido? O que é que tem te limitado? Agora coloca-as nas mãos do Senhor. Senhor, e pede liberdade. Peça liberdade agora, para que você possa caminhar em liberdade, para que você possa caminhar olhando para cima, olhando para os céus, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Pai, traga, Senhor, agora, Senhor. Traga, Senhor, agora libertação. Senhor, todas as amarras, Senhor, de Satanás, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Sabe, queridos, domingo terminando aqui, eu disse para a jovem: vem cá, nós estamos à disposição. Não, sabe, pastor, uma hora eu estou bem, daqui a pouco parece que cai tudo embaixo. É exatamente isso, sabe? Às vezes você quer se envolver na obra do Senhor, mas não consegue, porque uma hora você está cheia, parece que está bem, mas daqui a pouco você sente um vazio, sente uma tristeza, sente uma opressão. Você sabe o que é opressão? Você sabe. Não é pecado você sentir opressão, não. Isso significa que você tem sensibilidade espiritual. Às vezes nós entramos num ambiente e chega lá, você sente, porque é espiritual, são coisas espirituais, é diferente, queridos, e você não pode estar concordando com essa situação. Você tem que se levantar, você tem que guerrear, você não pode aceitar, não pode se acomodar, e o diabo começa às vezes te oprimir por uma situação e vai te enlaçando, e você vai fazendo igual mulher, vai declinando. Por isso nós vemos tantos crentes fracos, tantos crentes que não têm mais força para vir para a igreja. E, queridos, nós estamos aqui. Eu falei para essa jovem senhora, estamos à disposição. Sabe por quê? A gente se coloca à disposição, os pastores se colocam à disposição, mas você tem que querer, tem que partir de você. Você tem que reconhecer a sua necessidade. Às vezes você não consegue sozinho, lutar sozinho. Essa mulher desse texto que nós lemos, ela por 18 anos ela lutou sozinha, mas ela precisou de Jesus, sabe? Você precisa de um poder maior, de alguém que está do teu lado, orando, sabe? Te incentivando, te ensinando. O Espírito Santo, ele vem para ensinar. E às vezes as pessoas não querem a ação do Espírito Santo. Eu quero Deus, eu quero Jesus, mas o Espírito Santo dá trabalho. Buscar o Espírito Santo tem que orar, né? Tem que orar, tem que buscar. O Espírito Santo tem que buscar. Salvação, você levanta a mão, eu aceito. Você fala, eu aceito a Jesus. Jesus entra aqui no meu coração. O Espírito Santo você tem que conquistar, tem que ir atrás, queridos. Se você for cheio do Espírito Santo, tenha certeza que jamais você vai ser oprimido por Satanás. E deixa eu dizer uma coisa: se você encontrar alguém endemoniado ou possesso, aí que você vai precisar da ação do Espírito Santo, porque é Ele que vai te dar autoridade, é que vai te dar força para você expulsar aquilo, porque agora Deus vai usar você para que essas pessoas sejam livres. Por isso que você tem a ação do Espírito Santo, o poder. Você conhece a palavra de Deus, a palavra te traz habilitação. Sabe que a habilitação é como você comprou um carro, mas precisa dirigir esse carro. Você tirar uma
habilitação. Você faz um teste e você mostrou conhecimentos básicos, mínimos, das leis de trânsito, de como dominar aquele veículo, sabe, para não ocorrer um acidente, para te conduzir ao destino certo, sabe? A habilitação é a palavra de Deus. Se você não tiver habilitação e não tiver oração, ou seja, o Espírito Santo, você não vai conseguir. As pessoas vão passar mal ao seu lado e elas vão continuar assim. Aí nós podemos dar muitos testemunhos, mas nós queremos encerrar agora, sabe, dizendo que essa igreja aqui está disposta a te ajudar em oração, para que você seja liberto de qualquer tipo de opressão, sabe, queridos, opressão na mente, opressão no coração. Tem muitas pessoas, Senhor, se enchendo de remédio, e é espírito de enfermidade. Remédio não cura. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que vocês tenham uma semana abençoada, que tudo aquilo que nós dizemos com muito carinho, com muito amor. Queridos, não saia da presença de Deus, esteja na igreja constantemente, sabe, lute. Até agora era calor, daqui a pouco vai ser frio, depois é chuva, depois é isso, depois é aquilo. Lute, sabe, querido, se você não tiver força para lutar, suas forças serão pequenas. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós te louvamos, Senhor, agradecidos por esses momentos que aqui passamos, ó Pai. Obrigado pela tua palavra, que ela possa gerar vida, Senhor, que essas sementes, Senhor, possam ser germinadas, Senhor, nesses corações, em nome de Jesus, amém. Obrigado, Senhor, amém, amém.